Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vocês vão conhecer a verdadeira história por trás do filme Invocação do Mal, que é um filme que foi lançado no Brasil no dia 3 de junho, e esse filme foi baseado nos fatos acontecidos com o Arne Schein. É um caso bem interessante que divide opiniões, por isso eu peço que vocês se atentem ao vídeo, porque vai ter muitos detalhes e nomes. E desde já eu peço que você deixe o seu like, não esqueça do comentário, compartilhe nas suas redes sociais e ative o sino para receber todas as notificações aqui do canal. Eu vou dar a minha opinião sobre o filme, então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Esse caso teve início ali no começo dos anos 80, na cidade de Brookfield, que era uma cidade famosa por ser muito tranquila, não ter nenhum tipo de violência e que há quase 200 anos já não tinha nenhum acontecimento de homicídio. Então a família Getzel vivia bem ali naquela cidade, eles estavam felizes, eles só estavam procurando mesmo uma nova casa que desse mais conforto à família, que fosse mais espaçosa. E a família deles era composta pelos pais, tinham os irmãos Deb e o David, que eram filhos do casal, e o Arne, que era noivo da Deb. Então, finalmente, eles encontram uma casa que agrada à família, que é da forma que eles queriam, uma casa bem grande, iluminada, e eles todos ali ficam bem animados para se mudar para esse novo imóvel. E assim que eles chegam ao local, eles começam a desempacotar os pertences dele, e o filho, o David, que é o filho caçula, corre para dentro. A casa estava totalmente vazia e ele entra em um dos quartos e nesse quarto ele encontra uma cama. Tipo, a casa não tinha nenhum tipo de imóvel, exceto pela essa cama. E David disse que assim que ele entrou naquele cômodo, ele sentiu como se aquela cama, de alguma forma, puxasse e atraísse ele para ela. Quando, de repente, os pais ouvem o grito do David vindo do interior da casa, eles correm para ver o que estava acontecendo e eles encontram o menino dentro desse quarto desesperado. E ali foi o primeiro contato que o David teve com essa entidade que estava ali naquela residência. Ele disse que ele viu um homem dentro do quarto, era um homem muito velho, com uma aparência muito feia, que ele tinha cascos de animal e chifres. E ele disse que não era para aquela família se mudar para aquela casa, porque se eles ficassem ali, eles iriam se arrepender, e falou que era para o David tomar cuidado. Mas ninguém da família acreditou no menino, achavam que ele estava inventando aquela história só para não ajudar a desempacotar e arrumar as coisas da casa para poder ir brincar e explorar a vizinhança, né? Coisa que criança gosta. O tempo foi passando e o David continuava vendo aquele homem, continuava a ter pesadelos terríveis com esse velho que ele dizia que está sempre ameaçando de fazer mal a toda a família. O menino também passou a se tornar muito agressivo, muito irritado, muito ansioso. E ninguém mais na casa conseguia dormir direito porque ele tinha pesadelos terríveis, ele acordava de madrugada gritando, se batendo, totalmente desesperado. E esses episódios passou a acontecer tão constantemente e com tanta violência que a família passou a ter que se revezar para dormir com o menino para poder vigiá-lo durante a madrugada, porque ele acordava toda hora gritando e dizendo que aquele velho estava atrás dele. E aquela entidade que estava ali naquela casa, ela foi tomando força conforme passados os fatos do acontecimento, que outros membros da família começaram a ouvir barulhos estranhos vindo do porão. Foi então que toda a família passou a temer pela vida deles e do menino, e então eles chamam um padre. O padre vai lá, dá uma bênção na casa, faz diversas orações a fim de acalmar aquela situação e acalmar também o David, porque ele estava desesperado. Mas isso acabou irritando ainda mais a entidade que estava ali, de forma que o David começou a sofrer ataques violentos. Ele, que era um menino tranquilo, carinhoso, ele passou a cuspir nas pessoas, ele atacava com facas, mordia, xingava todo mundo. E na época dos fatos ele tinha entre 11 e 12 anos, mas a feição dele passou a mudar e ele estava totalmente envelhecido, irreconhecível. Ele passou também a ter um comportamento bizarro, ele
rosnava, ele grunhia como um animal, falava com uma voz grave, diferente da dele, e ele também passou a sofrer com convulsões. E aquela família já não suportava mais ver aquele menino daquela forma. Passaram a ter medo dele, porque ele estava tendo uma força incomum, que quando ele tinha esses ataques, eram várias pessoas para contê-lo. Ele urrava como se alguém estivesse enforcando ele, e após isso ele aparecia com marcas no pescoço de esganadura. Mas apesar de tudo que estava acontecendo com esse menino, pelas matérias eu observei que em momento algum a família procurou alguma explicação científica, eles não procuraram médicos, psiquiatras que pudessem meio que explicar aquilo que estava acontecendo, e sim, eles já acreditavam que era demônio, que era uma possessão. Então esses episódios de fúria do David continuaram acontecendo, e o padre, que já tinha benzido a casa anteriormente, ele não sabia mais o que fazer. E então é nesse momento que o casal Ed e Lorraine Warren entram em cena. O Ed, ele é demonologista e é ele que ministrava as sessões de exorcismo. A Lorraine, ela é sensitiva e ela conseguia captar energias negativas e ver coisas que vinham do mundo espiritual. E na época dos fatos, o casal tinha acabado de ganhar uma fama devido ao caso de Amityville, que ficou muito conhecido, foi um caso midiático que fez eles serem conhecidos em todo o local. E é aí que acontece a divergência de opiniões sobre o casal Warren. Alguns acham que eles só queriam fama e se manter na mídia e faturar em cima do caso, e chamar a atenção para eles e para os seus dotes paranormais. Isso gerava muita desconfiança e acabava com a credibilidade deles para algumas pessoas. Outras acreditavam totalmente no casal. E o Ed e a Lorraine chegam à casa dos Watzel e a Lorraine conta que assim que ela chegou, conversaram com o menino. O David citava várias passagens da Bíblia e a Lorraine diz ter visto uma nuvem negra parando sobre o menino no momento em que ele estava ali tendo uma das crises de fúria. Então o Ed entra imediatamente em contato com o reverendo Francis, dizendo que o menino precisava urgentemente de um exorcismo porque a vida dele estava em perigo. Ao todo foram realizados 3 sessões de exorcismo, onde foram identificados cerca de 43 demônios que estavam ali possuindo o corpo daquele menino de 12 anos. E a família também estava vivenciando coisas inexplicáveis, como a mãe que estava lavando louça, por exemplo, e quando ela acabava de lavar toda a louça estava posta novamente na mesa. E a Debbie disse ter visto uma mão com garras afiadas e marcas de queimadura que saía do chão e atacava ela. Eles seguiram fazendo as sessões de exorcismo, até que um dia, durante um desses exorcismos, o Arne, vendo o sofrimento do David, porque o menino saía machucado das sessões, com marcas de mordidas, arranhões enormes pelo corpo. Durante essas sessões, a família participava daqueles momentos para ajudar, e vendo todo aquele sofrimento do menino, o Arne fica irritado, começa a desafiar as entidades possessoras que estavam atormentando aquele garoto, dizendo que ele era só uma criança, que ele era inocente e que era para eles deixarem de ser covarde e pegar ele. Nesse momento, os padres, o casal Warren, fala para ele que ele não pode fazer aquilo, que ele não pode falar com as entidades, muito menos abrir seu corpo para que aquela legião de demônios possam possuí-lo. E isso foi um enorme erro que o Warren cometeu, e mais à frente vocês vão entender o porquê. Mas, aparentemente, depois dessa última sessão, o David fica livre daquelas entidades e tudo fica tranquilo, a vida segue normal, sem grandes problemas. O David, junto com a Debbie, vão morar na casa dele e acontece um evento que o David sofre um acidente de carro e ele diz que ele perdeu totalmente o controle daquele veículo, que ali estava uma força que ele não sabia explicar. E a partir disso, vários eventos diferentes vão acontecendo com o Arne. Ele ter crises nervosas durante cultos religiosos. E houve um fato em que eles tinham um poço lá na casa deles e deu algum problema lá, e ele foi naquele poço para tentar ver o que acontece. No momento que ele olha para dentro do poço, e o olhar dele se cruza com o olhar do demônio que estava possuindo ele.
e ele diz que esse foi o último momento em que ele estava totalmente lúcido. E no dia que aconteceu o crime, que fez esse caso ser tão famoso, o Arne leva a irmã e a prima da Debbie a um restaurante onde eles iam almoçar, e lá eles encontram também o Bono, que era amigo do casal e também era quem alugava a casa para eles. Nessa parte da história há algumas controvérsias, porque o Bono consumiu muita bebida alcoólica, ele estava bêbado. Alguns dizem que o Arne não bebeu e outros dizem que o Arne também tinha consumido bebida alcoólica e os dois estavam totalmente alterados. Mas o fato é que em algum momento da história, sim, houve o abuso do consumo de bebidas. Em certo momento, o Bono agarra de uma forma indevida uma das meninas e isso irrita muito o Arne, que começa a discutir com ele, manda que ele solte aquela garota. E o Bono diz que não vai soltar, e ali se inicia uma confusão, uma discussão. A Debbie tenta segurar um deles, mas nesse momento o Arne corre em direção ao Bono e desfere vários golpes nele com o seu canivete. Ele costumava andar com um canivete no bolso. Em resumo da história, o Alan Bono ele não sobrevive e o Arne é preso. E a fim de livrá-lo da pena capital, o advogado, juntamente com o casal Warren, usam a possessão como motivação do crime, que até a frase "o diabo me fez fazer" ficou muito conhecida porque era o que era mais dito nos tribunais. Porém, a igreja se negou a ter qualquer tipo de participação nesse julgamento. E um dos motivos desse caso ter sido um pouco desacreditado é que o advogado participante parecia não estar nem um pouco preocupado com o Arne ou com sua família, mas sim em estar na mídia, porque ele era muito procurado para falar aquele assunto e ele sempre dizia que aquele caso era um caso muito grande. Os juízes não consideraram válida essa alegação de possessão demoníaca, porque imagina se a moda pega, né? E mesmo com toda a exposição do caso, toda a mídia participando daquilo, o Arne foi sentenciado de 10 a 15 anos de prisão. Porém, devido ao seu bom comportamento, ele cumpriu apenas 5 e ainda estando preso, ele se formou no seu ensino médio e lá se casou com a Debbie. O Arne e a Debbie permanecem casados até hoje. E apesar do Arne não ter passado por nenhum exorcismo, dentro da cadeia, nem após ser liberado, ele não sofreu nenhum tipo de ação demoníaca, ele seguiu a sua vida tranquilamente com a Debbie. Hoje não tem muita informação sobre eles, somente mesmo que eles continuam juntos. E o fato do Arne não ter vivido nenhum outro tipo de evento sobrenatural após o acontecido, fez com que o casal Warren fosse ainda mais desacreditado. Os mais céticos, o Ed e a Lorraine, são sensacionalistas que inventam coisas que não aconteceram só para obter visibilidade e faturar em cima dos casos que eles participam. Então, falando um pouco a minha opinião sobre o filme, a Vera Farmiga e o Patrick Wilson deram um show de interpretação. Eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito dos atores. Gosto muito deles interpretando o casal Warren na franquia Invocação do Mal. Como narração do caso, eu achei que o filme entregou o esperado, mas nada além disso. Fiquei meio decepcionada, eu não achei o filme forte, achei bem fraco até, mas para algumas pessoas mais sensíveis pode ser que eles achem o filme um pouco mais pesado. E pelo que eu tenho visto nas redes sociais, a galera tá bem dividida entre quem gostou muito do vídeo e quem realmente se decepcionou e esperava mais. Eu não achei empolgante, não superou os outros filmes, mas ok, porque a gente fica com esse sentimento de vazio, porque quem realmente ama terror sempre vai querer que um filme supere outro, mas nem sempre vai rolar. Uma parte que eu gostei muito do filme foi quando um dos padres diz que a gente deve ter cuidado para que as nossas obsessões não passem para os nossos filhos. E eu sempre tento enxergar ou tirar alguma mensagem de qualquer filme que eu assista. Eu achei bem legal isso, porque eu acredito que maldições hereditárias devem ser rompidas. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se você já assistiu o filme, o que você achou. Se você já conhecia esse caso do Arne Shane. E não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais, para que a gente possa alcançar outras pessoas. Muito obrigada se você assistiu até aqui e em breve teremos um novo vídeo. Até mais, pessoal!